Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal CN Física Dias para mais uma aula de eletricidade. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Muito importante para o crescimento do nosso canal. Nossa aula de número 5, processo de eletrização por contato. Tá certo, pessoal? Então vamos entender agora como arrancar ou inserir elétrons por contato. Pessoal, na aula passada, aula de número 4, nós colocamos que as duas formas de arrancar ou inserir elétrons, ou seja, ou o corpo vai ficar com falta de elétron positivamente, ou o corpo vai ficar negativamente, com excesso de elétrons. Então, o processo agora de arrancar elétrons ou inserir elétrons por contato será a nossa aula, tá bom? Então vamos para a aula. Pessoal, as características da eletrização por contato são 4 aqui muito importantes para você compreender. O primeiro detalhe, pessoal, é que qual a palavra que aparece na questão, tá? Que você compreende que será contato. Aqui, pessoal, ó, encostar, tá bom? Então, a palavra utilizada é encostar. Agora, como é possível existir o contato? Olha só é possível existir o contato se tiver pelo menos um corpo eletrizado. Professor, o que seria isso? Pessoal, pelo menos um corpo com falta de elétrons ou com excesso de elétrons. Diferentemente do atrito, que os dois são corpos neutros antes da eletrização, no contato, pelo menos um deve estar eletrizado. Certo? Então, muito cuidado com isso. Professor, qual o sinal das cargas após o contato? É sempre com sinal igual. As cargas terão sinais iguais, ou seja, ou as duas serão positivas, ou as duas serão negativas. Tá bom? Então, o sinal no final do processo são sinais iguais. Professor, a carga final das cargas. Nós temos dois processos aqui. Se os corpos forem idênticos e se os corpos forem diferentes. Tá bom? Então, primeiro detalhe. Corpos idênticos, a carga final será igual. Observe que carga final nós colocamos esses apóstolos aqui. Tá bom? Aqui eu tenho Qzão e Qzinho só para diferenciar. Então, sempre quando as cargas forem iguais, as cargas terão o mesmo valor, tá? Igual valor nesse processo, tá bom? Como é que descobre esse valor? Fazendo uma média aritmética. No caso aqui, como são apenas dois corpos, nós estamos fazendo uma média, né, dividindo por 2. Tá bom? Então, muito importante você compreender que quando os corpos forem idênticos, do mesmo tamanho, a média será feita para encontrar o valor das cargas. E cada carga final será a soma das cargas antes do processo. Professor, se as cargas forem diferentes, pessoal, se as cargas forem diferentes, a carga final do Qzão e do Qzinho não será igual, será diferente. Enquanto no corpo idêntico, o valor será igual, tá bom? E como saber o valor? Pessoal, será proporcional ao tamanho do raio. Veremos a seguir, tá bom? Primeiro detalhe, pessoal, nós temos dois tipos de contatos. O contato físico, tá? Por meio desse contato físico que ocorre
a transferência de elétrons, ou contato por meio de fios. Comum aparecer esses dois tipos. Agora, o que tem em comum entre os dois processos, idênticos e diferentes? Ah, professor, é que todos esses processos obedecem. O aluno sempre pergunta se tem fórmula nesse processo. Sim, atenção. Corpos idênticos, você vai fazer ou a média, ou você vai utilizar o princípio da conservação das cargas. Tá bom? Agora, corpos diferentes, pessoal, tem forma, mas não costumamos utilizá-la. Tá bom? Por quê? Geralmente nós resolvemos pelo processo da conservação da carga. Certo? Mas vamos mostrar logo à frente qual seria a fórmula aqui para corpos diferentes. Mas, volto a repetir, é muito mais viável você utilizar para corpos diferentes apenas a conservação das cargas. Então vamos seguir com exemplos. Pessoal, uma observação importante é compreender a diferença entre corpos neutros e eletrizados. Primeiramente, dizer que um corpo é neutro não significa dizer que ele não tem carga. Só tem carga, só que a somatória é igual a zero. Então, aqui como exemplo, eu estou colocando que ele tem 3 positivo e 3 negativo. Então, essa somatória está dando zero, tá bom? Agora, dizer que o corpo está eletrizado negativamente significa dizer que ele está com excesso de elétrons. Então, vamos continuar com o mesmo exemplo. Só que perceba que agora esse corpo aqui vai ter um a mais, ou seja, ele ganhou elétrons, tá bom? Então, negativamente significa dizer que ganhou elétrons, está com excesso devido, de alguma forma, ter recebido elétrons. E positivamente não significa ganho de prótons, jamais, apenas perda de elétrons. Então, observe que agora está com um próton a mais. Então, positivamente, perda de elétrons. Por isso, o número de prótons fica a mais. Então, vamos agora calcular o valor da carga final de corpos idênticos. É importante nós colocarmos aqui que as cargas finais dos corpos serão iguais. No caso aqui, estou colocando apenas para 2 corpos. Pode ser 3, 4, quantos tiverem em contato. Portanto, que seja corpos idênticos. Tudo bem, pessoal? Então é importante notar que vão ser iguais tanto em valor como em sinal. Então vamos observar aqui, ó, 2 corpos, nós temos a média dividido por 2. 3 corpos, a média dividido por 3. E assim sucessivamente. O importante é colocarmos aqui que a carga final será dada pela média da inicial. Muito importante nós colocarmos essa ideia. E, além da carga final, que é dada pela média aritmética, nós podemos usar o princípio da conservação das cargas. Tudo bem? Então, podemos utilizar 2 fórmulas para encontrarmos o valor dessas cargas. A somatória da carga antes tem que ser igual à somatória da carga depois. Aqui eu coloquei apenas para 2 corpos. Tudo bem?
Vamos ver os exemplos a seguir para corpos idênticos. Lembrando que nós temos duas maneiras de calcularmos, bom, o valor da carga final. Tanto faz, pessoal, usar o Qzão ou o Qzinho. Estou colocando aqui apenas por questões didáticas. Então, vamos colocar aqui, ou você faz a média, ou você utiliza o princípio da conservação das cargas. Caso são só dois corpos, vamos analisar o seguinte: será que nesse caso nós vamos usar a primeira ou a segunda equação? Observe que você tem dois valores fornecidos e aqui não tem nenhum valor. Então, não tem como utilizarmos o princípio da conservação das cargas, porque vamos ficar com duas variáveis sem, não tem como encontrar. Então, no caso aqui, nós vamos utilizar a média aritmética, tudo bem? Então, veja que você pode utilizar duas expressões. Se ele tivesse colocado o valor ou do Qzinho ou do Qzão final, nós poderíamos utilizar o princípio da conservação das cargas. Então, quero destacar para vocês que sempre haverá duas formas para encontrar. Nesse caso, nós vamos usar a média aritmética. Tudo bem? Então, é muito importante saber esse detalhe. Professor, qual será o valor, então, do Qzão ou do Qzinho? Vamos colocar só o Qzão final. É a somatória do Qzão antes mais o Qzinho antes, dividido por 2. Ah, professor, exatamente. Então, esse valor será menos 10 mais 0 dividido para 2. Esse resultado será 5 negativo milicoulomb. Vamos destacar que o sinal deu negativo. Esse 5 milicoulomb significa dizer que eles estão com excesso de elétrons. Ah, professor, vamos ver o que aconteceu aqui. O Qzão estava com excesso, observe aqui excesso, e o Qzinho estava neutro. Olha só. Quando entraram em contato, o Qzão transferiu elétrons para o Qzinho, que no caso, cada um no final ficou com menos 5, então ele transferiu menos 5. Ah, professor, menos 5 milicoulomb. Observe que, por isso, diminuiu o seu excesso e o Qzinho que estava neutro agora está com excesso. Tá bom? Então, aqui é importante destacar que fica com o mesmo valor em número e com o mesmo sinal. O MIG vale 10 elevado a menos 3, que nos exemplos a seguir não vamos precisar substituir pela base 10. Agora que compreendemos como funciona com corpos idênticos, vamos ser logo direto nos exemplos a seguir. Observe aqui que o Qzão está positivo, ou seja, está com falta de elétrons. E o Qzinho está neutro. Professor, neutro significa que ele está com um número de prótons igual ao número de elétrons. Então, ele tem elétrons, sim. Tá bom? Ao fazer o contato, ele está em equilíbrio, transfere para aquele que está com falta. Qual o valor que ficará cada um no final do processo? Pessoal, lembrando que não dá para fazer pelo princípio da conservação das cargas. Então, vamos utilizar a média aritmética. Então, vamos utilizar por Qzão, que é o mesmo do Qzinho, vai ser igual à somatória da carga antes, dividido por 2. Então, a carga final será mais 20 mais 0 dividido por 2, que será a carga Qzão. A carga Qzinho será igual a mais 10 milicoulomb.
Professor, o que significa mais 10 milicoulomb? Ambos agora, após o contato, estão com falta de 10 milicoulomb de elétrons. Na hora do processo de transferência, o Qzão perdeu 10 milicoulomb de cargas. E o Qzão, que estava com falta de 20, reduziu para 10. Exatamente. Olha o sinal como é igual. Os dois estão agora positivo. E o Qzinho, que estava neutro, agora está com falta. Tudo bem, pessoal? Importante notar essa ideia de sinais iguais. Quem transferiu para quem? E qual a representação do sinal positivo. O exemplo 3, o Qzão está com falta de 10 milicoulomb de elétrons e o Qzinho está com excesso. Ah, professor, agora o Qzão? Exatamente, quem tem transfere para quem não tem. E qual será o valor no final de cada um? Vamos pela média aritmética. A carga final será dada pela média aritmética. Mais 10, vamos fazer direto. Mais menos 20 dividido por 2. Aqui nós fazemos o jogo de sinal, né? Mais com menos 10 com menos 20, ficará menos 10 dividido para 2. Então, a carga final do Qzão e do Qzinho, volto a repetir, é o mesmo valor, por isso que estou colocando assim, será menos 5 milicoulomb. Professor, qual o significado do menos 5? Significa dizer que ambos agora estão com excesso de elétrons. Ah, professor, muito importante a ideia do sinal. Agora, analisando a situação, o menos 20 foi para menos 5. Então, ele perdeu menos 15 milicoulombs. Por isso, ele foi para menos 5, enquanto o Qzão, que estava com falta, ele diminuiu a falta dele e ainda ficou com excesso de menos 5. Detalhe que ambos ficaram com o mesmo sinal e ambos ficaram com o mesmo valor em número. Vamos, por exemplo, ao número 4. O exemplo a seguir, o Qzão está com excesso. Exatamente. Excesso de elétrons. Ah, professor, e o Qzinho também está com excesso. Professor, na hora do contato, quem vai transferir para quem? Ah, professor, quem vai transferir, gente, é quem tem mais. Olha só, quem é que tem mais, pessoal? É o Qzinho. Por isso ele transfere para o Qzão. Tá bom? Então vamos colocar aqui então que a carga final será dada pela média aritmética, será dada pela soma entre eles, menos 4. Com menos 12, somando, dividido por 2. Professor, o resultado será, aqui nós sabemos que aqui mais com menos, vai ficar menos 4, com menos 12, ficará menos 16, dividido para 2, será menos 8 milicoulomb. Esse é o valor da carga final Qzão e da carga final Qzinho. O que significa dizer menos 8? O que nós observamos então? Que o Qzinho tinha menos 12, foi para menos 8, ele perdeu 4 milicoulombs, enquanto o Qzão ganhou 4, por isso ficou com menos 8 milicoulomb, e o Qzinho menos 8, pois perdeu, né, diminuiu um pouco, no caso 4 milicoulombs, ficou com menos 8. Atenção novamente, sinais iguais e o mesmo valor em número. E o nosso último exemplo são os dois corpos positivos. Professor, significa dizer os dois corpos positivos. Agora os dois estão com falta. Quem vai transferir para quem, Dia, se todos estão com falta?
Na realidade, pessoal, no início desta aula, eu coloquei que o corpo, quando está positivo, ele está com falta de elétrons. O que significa dizer que ele perdeu o elétron, mas não significa dizer que não tem nenhum elétron no corpo. Tem. Apenas ele está com mais prótons do que elétrons. Tudo bem? Então não esqueça esse detalhe. Agora, quem vai transferir para quem é quem está com menos falta, no caso, o Qzinho. Está com mais 5 milicoulomb e o Qzão está com mais 15 milicoulomb. Então, quem está com menos transfere para aquele que está com mais falta. Qual será o valor, professor? É só você fazer a média aritmética. Pega a carga antes, soma e divide por 2, que nesse caso, vamos colocar direto a soma, mais 20 dividido para 2, resultado será da carga final, tanto do Qzão quanto do Qzinho, o valor mais 10 milicoulomb. Vamos para o significado desse valor. Esse valor mais 10 significa que ambos ainda estão com falta. Mas vamos compreender lá no processo o que ocorreu. Esse aqui estava com falta de 5. Perdeu 5, por isso que agora está com mais 10. Então, ele transferiu mais 5 milicoulomb de elétrons, de cargas para o Qzão. E o Qzão, que estava com falta de mais 15, diminuiu 5 a sua carência, a sua falta de elétrons. Por isso, ficou com mais 10 milicoulomb. Professor, então, ambos vão ficar com o mesmo valor em número e o mesmo valor em sinal. Os dois ainda permanecem com falta. Apenas uma observação final. Agora que já temos todos os valores do Qzão antes, do Qzinho e Qzão depois, observe que o princípio da conservação das cargas diz que a somatória antes tem que ser igual à somatória depois. Você pode fazer isso também nos exemplos anteriores. Então, observe que o princípio sempre vai ser conservado a carga antes com a carga depois. Aqui 15 com mais 5 dá mais 20. Estava com falta de mais 20. E depois continuo também 10 mais 10 com falta de mais 20. Todos os processos, os exemplos anteriores, trabalham com esse princípio da conservação. Agora, para corpos diferentes, que geralmente são trabalhados com raios diferentes, ou seja, pessoal, como será dado o valor da carga final? Lembrando que no processo de tamanhos diferentes não podemos usar média, tá bom? A carga final do Qzão será diferente da carga final do Qzinho. Professor, existe alguma fórmula para calcular? Pessoal, existe. Já já vou fazer esse comentário com vocês, mas não utilizamos. A forma da resolução é pelo princípio da conservação da carga. Bom, vamos ver aqui, ó. O que significa dizer quando os corpos são de tamanhos diferentes? Olha só, a carga final será proporcional. Esse símbolo, pessoal, é o símbolo da proporção. Ah, professor, tudo bem. O que significa essa proporção aí, ó? Significa dizer que quanto maior o tamanho do corpo, maior a carga que ele vai ou perder ou ganhar. Tá bom? Então, vamos observar isso, que é uma proporção direta, que a carga final vai depender do seu tamanho. Quanto maior a carga, maior o raio, maior a carga. Olha, observe aqui que nós temos um contato através de fio. Então, aqui, esse aqui tem 2 vezes o raio do Qzinho. Qzão 2 vezes o raio do Qzinho. Então, o que significa dizer? Que o Qzão
vai armazenar 2 vezes a carga do Qzinho no final. Exatamente. Tá bom? Vai ter o dobro da carga do Qzinho. Quando tem 3 vezes o raio do Qzinho, o Qzão vai ter 3 vezes, em número, a carga do Qzinho. Você observa que quanto maior o raio, maior a carga que ele terá. E no caso, o último exemplo aqui, quanto o raio é 4R, ele vai armazenar 4 vezes o valor do Qzinho. Professor, qual a fórmula nós utilizamos para resolver? Pessoal, nós usamos o princípio da conservação das cargas. Tudo bem? É uma forma bem direta para resolver. Mas já vou fazer um comentário com vocês. Que diz que a somatória da carga antes tem que ser igual à somatória da carga depois. O que vai acontecer na carga depois? Olha só, pessoal. Como o Qzão final ele sempre vai ser o dobro, o triplo, o quádruplo, então sempre aqui nós vamos colocar 2 vezes Qzinho, ou 3 vezes Qzinho, ou 4 e assim por diante. Nós vamos trocar o Qzão pela palavra Qzinho, tudo bem? Então, para facilitar a nossa conta, esse processo de substituição que nós fazemos. Olha só, no primeiro caso, o Qzão era 2 vezes o Qzinho. Aqui, o segundo caso, 3 vezes o Qzinho. E assim por diante. Vamos ver o exemplo número 1. Olha só, no exemplo 1, o B ele tem 2 vezes o tamanho do A. Ou seja, o raio é maior 2 vezes que o raio do A. Observe que no A ele está com excesso. Tudo bem. Excesso de carga. E o B está neutro. Na hora que nós fazemos o contato, você sabe que quem tem mais transfere para quem ou tem menos ou está neutro. Está aqui, transferindo elétrons. Agora, qual a carga que cada um vai ficar no final? Lembrando que como o QB ele tem 2 vezes o tamanho do A, então a carga final dele será 2 vezes a carga do A. Então vamos usar o princípio da conservação das cargas, que ficará a carga do A antes mais a carga do B antes será igual à carga final do A mais a carga final do B. Tudo bem? Lembrando que essa carga final do B será 2 vezes a carga do A. Então, vamos substituir o valor aqui, ó, QA menos 3, QB mais 0, igual, quem será o QA? Né? Vamos descobrir primeiramente o QA. Porque no lugar do QB, nós vamos colocar que o QB é quantas vezes o QA? Pela proporção, ele é 2 vezes maior do que o QA. Então, é essa substituição que nós vamos fazer. Nós temos aqui QA, ó, e QA, e assim nós vamos descobrir a carga do menor. Então, aqui nós teremos 3 QA igual a menos 3. O valor do QA será menos 3 dividido para 3, da carga menor, será 1 milicoulomb. Então, o QA, que é o menor, ficou com menos 1 milicoulomb. Ainda está com excesso, perdeu 2 e ficou com menos 1. E o QB? Lembrando que o QB é 2 vezes o QA, professor. Então, se ele é 2 vezes o QA, 2 vezes menos 1, ele tem menos 2 milicoulomb. Professor, importante você destacar que, dependendo do tamanho do raio, ele será 2 vezes maior, 3 vezes maior. Então, o QB será 2 vezes o QA, menos 1 milicoulomb.
Tudo bem? Vamos ver se o princípio da conservação permanece. Menos 3 com mais 0, menos 3. Menos 1 com menos 2, menos 3. Observe. E a parte final é que o QB tem que ser 2 vezes maior que o QA. Está aqui, ó. Ele é 2 vezes maior que o QA, pois o QA é 1. Então, está aí a proporção. Quem tiver mais raio terá mais carga final. No caso, o QB ficou com o dobro da carga do QA. Vamos para o próximo exemplo. No exemplo 2, como o raio do B é 3 vezes maior que o raio do A, consequentemente, a carga do B será 3 vezes a carga final, 3 vezes maior que a carga do A. Então, pessoal, nós vamos fazer aqui a substituição colocando no lugar do QB 3QA, no momento da conservação das cargas. Tudo bem? Então, não utilizamos mais o QB na hora do processo. Então, pelo princípio da conservação das cargas, vamos ver um detalhe. O QA está com excesso de elétrons e o QB está com falta. Lógico, então, que o QA irá transferir para o QB, mas não vão ficar com a mesma carga no final. Bom, então, pelo princípio da conservação das cargas, a carga do A mais a carga do B antes tem que ser igual à carga final do A mais a carga do B final. Substituindo os valores, menos 10 com mais 2 igual a QA. E aqui no lugar do QB, nós vamos colocar 3 vezes o QA. E assim nós vamos descobrir o QA. Então, menos 2 com mais 10, nós temos aqui menos 8. QA com mais 3A, 4A. Então, o valor do QA final será 8 negativo dividido para 4. O valor do QA final será menos 2 milicoulomb. Ficou com excesso de elétrons, o QA ainda. Agora, tinha menos 10, foi para menos 2, perdeu menos 8. Enquanto, aqui você observa que o QB estava com falta, agora vai ficar com quanto? Vamos ver agora aqui o valor dele. O QA ficou com menos 2 milicoulomb. Então, o valor que o QB vai ficar 3 vezes o valor do QA, ou seja, menos 6 milicoulomb. Atenção, observe que esse fica com o mesmo sinal e agora o valor do QB é 3 vezes maior que o QA. Olha só, 6 é o triplo aqui de 2. Tudo bem? Então, o processo de eletrização com corpos diferentes, quem tiver mais carga é porque a carga final tem um tamanho maior. Pessoal, no início desta aula, eu falei que haveria uma fórmula para corpos diferentes. Porém, volto a repetir, é preferível usar o princípio da conservação das cargas. Vamos ver como seria a fórmula. Olha só, a carga final do A, ela será diretamente proporcional ao seu raio. E a carga final do B, ela será diretamente proporcional ao seu raio, que no caso é 3R. O que eles fazem para montar a equação? Eles usam uma propriedade da proporção que soma-se os numeradores e soma-se os denominadores. Olha só, aí eles igualam, pessoal, pela soma aqui do QA do QB. Mas, lembrando que a soma do QA com o QB final é igual à inicial. Como aqui já está a final, nós vamos colocar aqui a soma inicial. Olha, professor. Então,
tanto faz você usar final ou tanto faz usar o inicial, porque ambos são iguais, pelo princípio da conservação das cargas. E aqui nós somamos o valor no caso aqui, R mais 3R. Observe agora que dá para eu descobrir tanto o QA como o QB utilizando essa expressão. Quer ver? Vamos usar esse aqui, o QA, com a igualdade que está de vermelho. Olha só. QA final sobre o raio vai ser igual à somatória do QA antes com QB antes dividido pela soma dos raios. Só um detalhe, pessoal. Quem é o QA final? Só para nós comprovarmos aqui, é menos 2, tá bom? Nós vamos ter que chegar nesse resultado. Então, vamos descobrir o QA. O QA está sobre o raio. A somatória do QA com QB aqui, ó, dá menos 8. Menos 8. R com mais 3R será 4R. Como nós temos R aqui e R aqui, nós cortamos, simplificamos. Ah, professor! Ou melhor dizendo, pessoal, ficou menos 8 dividido para 4, que é nada mais, nada menos do que menos 2 milicoulomb. Observe que o resultado deu exatamente o resultado que nós encontramos. Se nós fizermos QB 3R igual a essa equação daqui, também vai dar menos 6. Professor, então qual é a fórmula dos corpos diferentes? A carga final pelo raio é igual à somatória, tá bom, da carga total antes dividido pela somatória dos raios, tá bom? Pela soma dos raios que eles apresentam. Mas volto a repetir, é preferível utilizar o princípio da conservação das cargas. E a consequência da proporção entre corpos diferentes está o fio terra, ou a ligação fio-terra. Pessoal, nós sabemos que quanto maior o raio, maior a carga que o corpo vai ter. Então, vamos observar aqui, este é o símbolo do fio terra. Este é o símbolo do fio terra. Então, a terra está ligado a este corpo aqui, né, que está com falta de elétrons. Então, a terra, o que ela faz? Ela transfere elétrons para ele. Aí, o que acontece ao transferir 8 elétrons? Ao transferir 8 elétrons, o corpo ficou neutro. Professor, exatamente. Agora, quando, na situação aqui, número 2, o corpo está com excesso de elétrons, quem recebe elétrons é a Terra, tá bom? Então, a Terra vai receber os elétrons, dias. E o que vai acontecer com esse corpo ao descarregar? Fica neutro. Professor, exatamente. Agora diz, por que ele fica neutro? Exatamente, gente, pela proporção dos tamanhos diferentes. Pessoal, quem fica com mais carga, nesse caso, é a Terra. Só para vocês terem uma noção, o raio da Terra é 6.400 quilômetros. Olha o tamanho do raio da Terra. Consequentemente, a carga da Terra é muito maior que este aqui. Como este aqui tem um raio muito menor que o raio da Terra, vamos supor aqui 1 metro, logo, consequentemente, a carga dele ficará muito pequena, que nesse caso fica neutro. Por esse motivo que os corpos ligados à Terra, eles ficam neutros, pela comparação do tamanho dos corpos. Então, todo condutor eletrizado, isolado,
tem suas cargas neutralizadas ao ser ligado à Terra. Por que, professor? Por conta da diferença de raios. Então, essa foi a nossa aula de número 5. Processo de eletrização por contato em corpos idênticos e corpos diferentes. Espero que você tenha compreendido. Até a próxima aula.